Eu acho que esse é um dos livros mais fortes que eu li nos últimos tempos. Ele falou de uma forma tão poderosa comigo que enquanto eu li esse livro, eu sentia a minha carne vibrando, sabe? Eu sentia o meu coração pulsando mais forte, querendo parece que a minha alma se revigorava. E é claro que eu tô falando de O Meu Novo é Melhor. Esse livro é basicamente a história de um homem que decidiu entregar a sua vida para Deus e andar com Deus, andar de acordo com a vontade de Deus para ele. Robert Thorne nasceu dentro de uma família cristã tradicional. Seus pais eram muito ricos. Ele nasce na África do Sul. Só que em determinado momento o pai dele morre e todos os bens que ele tem, eles perdem, né? A mãe dele acaba perdendo, ele tinha muitas dívidas, ele fez alguns maus negócios, né? E ele perde tudo que ele tem, a família dele. E ele e outra irmã se veem obrigados a estudar durante 3 ou 4 anos, 3 ou 4 anos, em um orfanato. Em um internato que é quase que se fosse um orfanato. E esse internato é um internato cristão. E ele começa a odiar a religião. Porque apesar daquelas pessoas se dizerem cristãs, elas não tinham nada de Cristo nelas. Essas pessoas não exalavam amor, não cuidavam das crianças de forma, sabe, com cuidado, com zelo. Ele era maltratado, ele quase não comia, e ele era obrigado a participar das orações e das reuniões dos cultos, né? Mas cultos totalmente, sabe, ritualísticos. Não tinha Cristo, não tinha Jesus naqueles cultos. Então ele cresce com essa ideia de que eu sou cristão, mas eu quase nem vou à igreja. Eu não conheço de fato quem é Jesus Cristo. E quando ele sai desse orfanato, ele conhece uma moça, se apaixona por uma moça e casa-se com ela. Só que ele conhece a bebida e ele acaba se tornando um alcoólatra. E nisso, a casa dele, o convívio se torna tão insustentável pra ele, porque a mulher dele começa, você não pode beber, você não pode beber. Mas o convívio se torna tão insuportável que ele decide ir pra guerra. E ele fica alguns anos na guerra. E quando ele vai, eu acho que ele tinha um filho e a esposa estava grávida do segundo quando ele vai à guerra. Enfim, quando ele volta, ele continua seguindo na carreira militar. Só que ele era tão... ele bebia tanto, que ele já não ficava sóbrio mais. Ele só ficava bêbado o tempo todo. Então ele decide ficar no exército, depois ele troca pra marinha. Enfim, ele acaba tendo um jogo de cintura aí pra tentar ter algum tipo de sustento para a família dele, então ele continua na carreira militar, mas a carreira militar dele tá por um fio, porque ele é um beberrão. Ele não consegue se sustentar em pé. Isso começa a mudar essa realidade dele. Imagina o inferno que era a casa dele, as crianças, a mulher, já não suportava mais. Isso, e detalhe, quando ele volta da guerra, ele descobre que a mulher dele também estava bebendo. Então eram 2 alcoólatras em casa. Então era uma vida de inferno. Até que a mulher dele um dia se cansa daquilo, e vai embora. E quando ele volta pra casa e percebe que a mulher dele foi embora, ele sai pra beber, enfim, vai uma irmãzinha pra casa dele. Ele chega em casa e tem uma senhorinha, uma senhorinha inconveniente, que ele odiou essa senhora, mas que estava orando por ele e pela família dele. Essa mulher ora por ele, expulsa o demônio dele. Essa mulher cuida dos filhos dele, cuida da casa, prepara uma janta. Enfim, e nisso começa a descoberta dele de andar com Deus. Robert Thorne, ele chegou depois que ele conheceu Cristo de verdade, ele tem a vida toda transformada. Eu não vou contar porque você precisa ler o livro, mas ele tem a vida transformada. E ele decide, quando ele tava no topo, sabe? No último nível, talvez, da carreira dele, que ele poderia alcançar, poderia chegar ao 02, lá no quartel onde ele servia, da carreira militar. Ele decide entregar tudo pro Senhor. O Senhor pede, olha, eu quero que você seja integral na obra. E ele entrega. Ele só precisou que o Senhor confirmasse. Ele só precisou que o Senhor falasse assim, olha, entrega, tá na hora, que eu vou te sustentar. E ele entregou tudo que ele tinha. E eu acho o mais engraçado dessa história é que ele não entregou quando ele estava por baixo, ele entregou quando ele estava chegando no auge da carreira dele. Ele realmente falou pro Senhor, Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir o teu propósito, eu quero
andar com, fazer aquilo que o Senhor tem pra minha vida, sabe? E isso foi muito impactante pra mim, porque quando ele decidiu entregar tudo, eu lembrei em uma parte do livro quando ele fez uma oração perigosa. As nossas vidas, a gente tem que ter cuidado com as orações perigosas que a gente faz com o Senhor, porque o Senhor escuta essas orações. Eu vou ler pra você aqui, tá na página 71, no capítulo 6. O nome do capítulo é Jesus, o que cura e batiza. Quando ele conhece quem é Jesus, quando ele conhece o poder que Jesus tem, quando ele conhece os dons, quando ele aprofunda mais em quem é Jesus, tem uma parte que ele escuta sobre um pregador chamado John Lake. E ele fala que ele sofria muito, o Sam, né? Ele sofria muito de asma. E uma pessoa fala pra ele, olha, você devia ter conhecido o John Lake quando ele esteve aqui na cidade. Nossa, foi curas e maravilhas e tal. Ele operou muitas maravilhas, muitos sinais. Deus usou muito em cura, muitas pessoas foram libertas e tal. E essa pessoa falou assim, olha, ele tinha muita fé. E ele ficou com isso na cabeça, né, desse homem. Então, por que eu não precisei, não estive aqui, não conheci esse homem. Só que isso ficou reverberando na cabeça dele por alguns dias. E até que um dia ele estava lendo a Bíblia, e em Marcos 11:23. E ele falou assim, ó, e diz assim na Bíblia, eu lhe asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer acontecerá, diz o Senhor, e assim será feito. Então ele estava pensando sobre fé, né? Olha, Deus pode me curar e tal. E ele pensou assim, Senhor, se ninguém mais nessa cidade fez essa Bíblia ter vida desde que John Lake esteve aqui, permita-me então ser o primeiro a fazê-lo. Essa fala dele me impactou de uma maneira que vocês não têm noção. Porque ele estava falando sobre fé, ele queria ter fé, ele queria andar em cura, ele queria andar em maravilhas. E alguém falava assim, olha, isso aconteceu sim. Aconteceu na época de Jesus. E quando John Lake estava aqui na cidade, aconteceu também. Mas pena que esse homem foi embora. Na hora, ele sentiu o chamado do Espírito Santo para a vida dele, falando assim, o John Lake não tá aqui. Ele foi para outra cidade, mas você pode ser o homem que vai fazer a diferença na sua cidade. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar de forma poderosa para trazer vida, para trazer a Bíblia de forma viva, para trazer a Bíblia de forma viva para a sua cidade. E ele fez essa oração. E passaram-se algum tempo e ele começou a orar pelas pessoas que estavam enfermas, para que sejam curadas. Algumas pessoas eram curadas, outras pessoas não eram curadas. Enfim, até que chegou um ponto da vida dele onde que ele foi curado da asma. Ele viu maravilhas, viu sinais. E ele chegou ao ponto de ser tão sensível à voz do Espírito Santo que ele não tinha mais dúvidas de que era o Senhor que estava falando. Teve uma hora na história que ele precisou trocar de cidade. E a única coisa que ele escutou, que ele queria levar a família dele para estar mais perto. E o Senhor falou assim, eu vou te dar uma casa. E ele disse assim, tudo bem, Senhor, mas o que eu sei a respeito dessa casa? E a única coisa que ele conseguia escutar do Senhor era, essa casa tem jardins com muitas árvores frutíferas. E era a única coisa que Deus falou pra ele. E ele foi lá pra mulher que alugava a casa, falou assim, olha, eu quero a casa, tal. Enfim, pra resumir a história. Não tinha como, a mínima possibilidade dele conseguir uma casa, ainda mais uma casa com árvore frutífera. E ele fez assim, falou pra essa mulher, olha, eu vou querer essa casa, tem árvore, a casa tal, você me liga, eu tô indo buscar a minha família, sexta-feira eu chego com ela e você me entrega a chave da casa. E a mulher falou assim, mas como? Eu não sei que casa que tem pra você, não tem casa disponível pra alugar. Como assim? Ele só falou assim, olha, Deus me disse que tem, então vai ter. E a mulher achou que ele tava ficando louco. Ele foi buscar a família dele. Quando ele chegou, no dia que ele chegou com a família dele, ele recebeu a chave da casa e a casa tinha um jardim com árvores frutíferas. Esse livro ele vai contando sobre a vida dele e nisso foram muitos anos, assim, mais de 30 anos de ministério desse jeito. Ele vivendo com o Senhor por conta das palavras que o Senhor falava com ele, direcionado pelo que a Bíblia dizia, pelas orações que ele fazia. Foi uma vida andando com Deus. Esse livro me confrontou tanto, porque às vezes a gente tá orando ao Senhor por coisas do nosso dia a dia, sabe? Coisas que, por palavras específicas que a gente recebe dele,
Só que se aquilo não acontece no dia seguinte, a gente já começa a ficar um pouco mais desmotivado, né? Se aquilo não acontece no mês seguinte, a gente parece que perde a fé. Mas esse homem me ensinou que uma vida de fé, que viver por fé, não é uma vida fácil, mas pode ser uma vida leve. E que você andar com fé e em fé é uma vida que é a vida que nos faz andar com Deus. Então, eu quero recomendar para você, eu quero compartilhar com você sobre esse livro. Esse livro me confrontou, na verdade a história desse homem de Deus me confrontou a ter mais fé, a andar mais por aquilo que o Senhor está me dizendo e a ser mais sensível ao que o Espírito Santo nos diz. E principalmente a aprofundar o meu relacionamento com Jesus. E é isso. Eu espero que esse livro te encontre no tempo certo e que ele fale com você profundamente assim como falou comigo, tá bom? E se você já leu esse livro, se você conhece, comenta aqui embaixo, compartilha. E se você acha que alguém precisa ler esse livro, compartilha esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor falará através desse livro com quem ele precisa que fale. Um beijinho e até a próxima.